Porque a forma tá do verbo é a forma do passado, que a gente chama de passado informal. É quando a gente fala de tabemashita, nemashita, a gente fala de forma formal, polida. E quando a gente usa a forma tá, por exemplo, tabeta, neta, a gente está falando de forma informal. Que você fez alguma coisa, o sentido é o mesmo, é o passado do verbo. Então, vamos lá. Lembra do grupo um, 2 e 3? Então, vai ter coisinhas diferentes aqui. Uma coisa que é mais fácil quando a gente assimila é que, para fazer a forma tá, é só pegar a forma t e trocar por tá. Então, esse slide aqui até eu peguei da aula do T, né, da forma T do verbo ter kudasai. E então, olha só, quando for shi, a gente só vai adicionar o tá. Quando for ki, né, a gente vai trocar o i pelo ita. E aí, quando for chi, a gente vai transformar em tá, né? Chi saitsu, tá. Uri vai ficar tá. Ui, tá, né? Com chi saitsu também. Mesmo que seria com chi sai t, né? T, 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 a gente vai colocar só tá. O bi, né? Tem. Então vai ficar dá. Dá com tem também. E o mi vai virar dá também. Apesar de não ter né, tem, que o mi não recebe tem de nenhuma forma, fica a mesma coisa do bi, né? Então vamos lá praticar. Hanashimasu. Hanashimasu. Então, o verbo falar, conversar. A gente tira o mas fora e vai só adicionar o tá. Hanashita. Hanashita. Falei. Mesma coisa que hanashimashita. Ah, qual que é a diferença entre hanashimashita e hanashita? Em termos de tradução nenhuma. Falei, conversei. Só que hanashita seria informal. A gente fala assim com nossos familiares, nossos amigos. E hanashimashita, a gente conversa com pessoas que a gente precisa de um grau de polidez, né? Tá falando, de repente, com uma pessoa que a gente não conhece. Então, aqui uma frase. Kino no yoru, oya to hanashita. Kino no yoru, oya to hanashita. Então, kino no yoru, ontem, à noite, né? Então, a noite de ontem, na noite de ontem, oya to hanashita. Oya to hanashita. Eu conversei com os meus pais, né? Oya seria pais, né? Significa pais. Então, oya to hanashita. Seguir. Próximo verbo é kakimasu. Kakimasu, que é o verbo escrever. Então, a gente tira o mas fora. Olha, tem um ki, então eu vou colocar o ita. Ita. Então, vai ficar namae to jūshō o kaita. Namae to jūshō o kaita. Então, escrevi. Quem escreve, escreve alguma coisa. Escrevi o quê? Namae to jūshō. Né? Nome e endereço. Namae to jūshō o kaita. Seguir, o verbo é ikimasu. Ikimasu. O ikimasu ele é um pouquinho diferente, ele fica ita. Ita. Ele não fica igual a regrinha do kakimasu de kaita. A gente fala ita. Ita com chisaitsu. Natsu ni Hiroshima ni itta. Natsu ni Hiroshima ni itta. Então, natsu seria no verão. Então, natsu ni Hiroshima ni itta. Então, fui para Hiroshima no verão. Natsu ni Hiroshima ni itta. Seguir, o verbo é machimasu. Machimasu, que significa esperar. Machimasu. Forma do verbo mata. Mata. Tem um jisaitsu. Mata. Nijikan matta. Nijikan matta. Esperei 2 horas. Esse nijikan seria o período de 2 horas. Mata, esperei. Então, esperei 2 horas. Seguir, o verbo é kaburimasu. Kaburimasu, que vai ficar kabutta. Kabutta. Significa que você põe alguma coisa ali, tipo um chapéu, né? Kaburimasu significa isso, né? Tipo, colocar o chapéu. Então, esse exemplo. Akai boushi o kabutta. Akai boushi o kabutta. Esse akai boushi seria o chapéu vermelho. É muito utilizado para as crianças do ensino, tipo, ensino fundamental e também nas creches também, né? Hoikuen, Yochien, né? Akai boushi.
E aí vira ao contrário, é shiroi boshi, é branco, né? Então fica o time branco, o time vermelho. Bem comum ver essa cena nas escolas. Então, akai boshi o kabutta. Então, o verbo kabutta seria ter colocado, né? Coloquei o chapéu. Então, coloquei o chapéu vermelho. Tsugi, tetsudaimasu. Tetsudaimasu significa ajudar. Então, tetsudaimasu. Então, troca o i pelo chisai tsu, tá? Tetsudatta. Tetsudatta. Então, tem o da, chisai tsu, tá. Tetsudatta. E aqui a frase é a seguinte. Oji-chan o tetsudatta. Oji-chan o tetsudatta. Então, ajudei o vovô, né? Tetsudatta. Ajudei. Tá no passado. Seguinte. Asobimasu. Asobimasu. Brincar. E aí, eu tiro o mas, o bi vai ficar da, da. Asonda, asonda. 公園で友達と遊んだ。公園で友達と遊んだ。Então, 公園 significa parque, então um lugar que vai fazer uma ação. Então, partícula de. Dareto, com quem você fez essa ação? Com um amigo. Então, tomodachi to. E aí, o verbo da frase asonda. 公園で友達と遊んだ。Então, brinquei com um amigo no parque. 次、飲みます。飲みます。que vai ficar? 飲んだ。飲んだ。のんだ。Então, tira mas ou me transforma em んだ。2リットルのお水を飲んだ。2リットルのお水を飲んだ。Então, 2 litros, 2 litros, na palavra litro, seria litro. Então, 2 litros no omizu. Então, esse no quer dizer o quê? É que o 2 litros pertence à água. São 2 litros de água. O nonda, bebi. Então, bebi 2 litros de água. Segui, agora vamos ver o grupo 2. O grupo 2 é aquele mais tranquilo, mais fácil da gente entender, porque é só tirar o mas e colocar tá. Né? Se a forma tá do verbo, então só tira o mas, coloca tá. Mesma coisa a gente fez com T. Tira e coloca o T. Mas o T e o tá são sentidos completamente diferentes. Então, continuando aqui com tá, que tem o sentido de passado. Kaemasu. Kaemasu significa trocar. Trocar uma coisa por outra coisa. Kaemasu. Kaeta. Kaeta. Então, troquei. Taia o kaeta. Taia o kaeta. Né? Taia seriam os pneus, o pneu do carro. Então, taia o kaeta. Troquei os pneus do carro. Tsugi, shimemasu. Shimemasu, que é o verbo fechar. Fechar a janela, fechar a porta. Shimemasu. Aí, o passado, a forma tá do verbo shimeta. Shimeta. E aqui a frase é a seguinte. Mado to doa o shimeta. Mado to doa o shimeta. Então, mado to doa o shimeta. Shimemashita. Shimeta, forma mais informal. Então, fechei a janela e a porta. Segui, continuando. Ah, faltou o hiragana mais uma vez, então. Mado to doa o shimeta. Tsugi, stemasu. Stemasu, esse stemasu. E aí, então, tira o mas fora, vai ficar steta. Steta. É que eu joguei fora. Stemasu significa você jogar alguma coisa fora. Steta, joguei fora. Gomi o hirotte steta. Gomi o hirotte steta. Então, aqui dá muita confusão, porque olha só o kanji de hirotte e steta. São bem parecidos, né? Então, cuidado na hora de ler. Às vezes, pelo sentido também, a gente não sabe, porque gomi o hirotte... deixa eu colocar o hiragana aqui. Hiro significa de você pegar alguma coisa do chão. Né? Se alguma coisa está caída, não necessariamente somente lixo. Vamos supor que eu derrubo minha caneta aqui no chão, né? Hiro é que você pega do chão. E aí, steta, né? Você joga, né? Joguei fora, que está no passado. Então, gomi o hirotte, a forma T do verbo por quê aqui? Porque está numa sequência de outra ação. Então, a gente usa T do verbo. A forma T do verbo, né? Então,
Gomi o hirotte suteta. Então, peguei o lixo e joguei fora. Seguinte, dekimasu. Dekimasu, passado vai ser forma tá. Dekita, dekita, né? Consegui, dekita. E aqui, gokaku dekita. Gokaku dekita. Gokaku significa que você passou naquele exame, né? Passou no JLPT, no teste de proficiência da língua japonesa, ou o filho passou para a escola, né? Para o ensino médio em algum lugar. Então, gokaku significa que você foi aprovado, que você conseguiu passar. Né? Gokaku dekita. Né? Esse dekita tem o sentido de você conseguiu. Então, conseguiu, né? Aprovação. Gokaku dekita. Seguinte, okimasu. Okimasu parece que é um verbo de grupo 1 por conta do ki, mas ele é grupo 2, então vai ficar okita. Okita. 7時半に起きた。7時半に起きた。Então, okita significa que eu acordei. Então, quem acorda, né? Acorda talvez em algum horário, né? Então, 7時半に起きた。7時半に起きた。Então, acordei às 7h30, né? Han seria esse meia. 7時半に起きた。Seguinte, próximo é o verbo do grupo 3. Né? Já tá aí na tela. Shimasu vai ficar está e kimasu vai ficar kita. Então, vamos lá. Hikoshi shimasu. Hikoshi shimasu. Tem um chisaitsu. Hikoshi shimasu. Aqui nós temos, na verdade, duas formas de falar. A gente já falou de hikoshimasu. Hikoshimasu significa mudar de casa, né? E hikoshi shimasu é como se a gente estivesse usando mudança e fazer. Fazer mudança. Então, as duas formas são utilizadas, as duas formas são corretas. Não tem, mas qual que é mais usada? As duas são bem utilizadas. Então, hikoshi shimasu. Hikoshi shimasu. Mudar de casa, fazer mudança. E então, como é que vai ficar a forma da forma tá deste verbo? Hikoshi shita. Hikoshi shita. Hikoshi shita. Fica 2x. Hikoshi shita. 10年前に名古屋に引っ越しした。10年前に名古屋に引っ越しした。Então, me mudei para Nagoya 10 anos atrás. Esse nenmae ni, 10 nenmae ni, 10 anos atrás, aquela gramática do mae ni. E aí, então, Nagoya ni, por que ni? Porque é algum lugar ni que você se muda para aquela localização ali, para aquele local. Então, Nagoya ni 引っ越しした。次、シャワーします。シャワーします。quer tomar banho. 寝る前にシャワーした。寝る前にシャワーした。Então, 寝る前に, né? Antes de dormir, 寝る前に, naquela última lição que a gente falou de verbo na forma dicionário mais 前に. Então, antes de fazer essa ação, você vai fazer o quê? シャワーした, né? Fiz, né? Na verdade, aqui já terminou. Então, 寝る前にシャワーした. Então, tomei banho antes de dormir. Tomei banho antes de dormir. Seguinte, o verbo é kimasu. Kimasu quer vir. Então, a forma T do verbo vai ficar... desculpa, a forma T do verbo vai ficar kita. Kita. Né? A forma T do verbo, só pra gente relembrar, kita. Kita. São bem parecidas. E aqui a frase. Tomodachi wa kuruma ni notte 遊びに来た。友達は車に乗って遊びに来た。Então, 友達は, em relação ao meu amigo, a minha amiga, 車に乗って, né, entrou no carro, subiu no carro, é o verbo norimasu, tá na forma T do verbo porque, que está continuando, não acabei ainda. Então, 車に乗って遊びに来た. Então, veio se divertir. Em relação à minha amiga, ela entrou no carro e veio se divertir. 車に乗って遊びに来た。次、kimasu. De novo, outro exemplo de frase. Kimasu vai ficar kita. Kita. E a frase é 娘を迎えに来た。娘を迎えに来た。Então, 娘, filha, partícula o, porque alguém o mukaemasu, né, que você vai buscar alguém, aí é denominado pela partícula o. Então, 娘を
mukai ni kita. Então, vim buscar a minha filha. Musume o mukai ni kita. Vim buscar minha filha. Então, de uma forma informal de falar, né? Então, se for uma forma mais formal para você falar com os professores, ou para falar com o diretor, ou para alguém que você não tem intimidade, só colocar o kimashita. Musume o mukai ni kimashita. Aqui é um exemplo com o tá, né? Existe essa frase aqui, mas a gente tem que prestar atenção com quem a gente está falando, se a gente usa a forma formal ou se a gente usa a forma informal. Mais e mais a gente vai falar mais sobre a forma informal a partir de agora. Então vamos lá, Renshu shimashou. Asobimasu vai ficar asonda. Furimasu. Ame ga furimasu vai ficar futta. Kimemasu. Grupo 2. Kimeta. Kimeta. Undou shimasu. Undou shita. Haraimasu vai ficar haratta. Tabemasu. Tabeta. Torimasu. Totta. Okimasu de acordar. Okita. Naraimasu. Naratta. E agemasu. Ageta. Então aqui, começando. Asonda, brinquei. Futta, que choveu. Kimeta, escolhi. Undou shita, fiz exercício físico. Haratta, paguei. Tudo no passado, ó. Tabeta, comi. Totta, né? Tirei, né? Retirei. Okita, acordei. Naratta, aprendi. E ageta, eu dei. Então, todos esses na forma tá significando passado, e a gente fala que é o passado informal. Então, tá aqui mais uma vez a forma de como a gente transforma o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Na verdade, grupo 2 e grupo 3 não dão trabalho, é mais mesmo o grupo 1, mas aquilo que eu já falei na forma T, não é questão de você ficar memorizando, se for ti vai ficar desse jeito, se for i vai ficar desse jeito. É praticar bastante as sentenças, praticar bastante aí tudo que tá, né, todas essas frases, e aí você não precisa memorizar. Quando você, né, for falar a forma T ou for falar a forma tá do verbo, aquilo já vem automático. E se você fica na dúvida e você testa falar das duas formas, você automaticamente você vai achar, nossa, mas muito estranho se for assim. E aí então você tem, né, já vai optar pela a forma correta sem, né, só do fato de você ter treinado tanto, a sua cabeça já sabe que não, essa outra forma que eu ouvi agora não tá legal, né? Não tá soando legal. Então, é isso, pessoal. A gente vai